O colapso já começou. Você sente isso? Algo está diferente. O mundo que conhecemos está ruindo diante dos nossos olhos, mas a maioria segue vivendo como se tudo fosse continuar igual. Isaías já havia avisado. Quando os homens chamassem o mal de bem e o bem de mal, quando a corrupção se tornasse regra e a justiça desaparecesse, o fim estaria às portas. Esse dia chegou. As profecias não eram metáforas, nem alertas vagos. Elas foram escritas como um roteiro do que estamos vivendo agora. As nações estão cambaleando, os governos estão falhando e a verdade está sendo silenciada. O caos não é um acaso, mas um sinal. O que Isaías previu há mais de 2000 anos está acontecendo em tempo real. Mas o pior ainda está por vir. O sistema atual precisa ruir completamente para que um novo governante surja. Ele trará soluções, promessas de paz, estabilidade e esperança. Mas Isaías enxergava além da superfície. Esse líder será a maior fraude da história da humanidade. E aqueles que não estiverem preparados serão seduzidos pela sua mentira. O tempo está se esgotando. O que parecia distante já começou a se desenrolar. O colapso não é mais uma teoria, é uma realidade. Você está pronto para o que vem a seguir? Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isaías caminhava entre os reis e os pobres, testemunhando a ruína de uma nação que se afastava de Deus. O reino de Judá, outrora próspero, mergulhava na decadência moral, e os sacerdotes silenciavam diante da corrupção. Deus, porém, não se calava, e escolheu Isaías para ser a voz do juízo e da esperança. No trono, Acaz entregava sua confiança a alianças políticas, ignorando os sinais do Senhor. Enquanto isso, o povo buscava ídolos de madeira e ouro, trocando o Criador pelo que as mãos moldavam. Isaías, então, profetizava que esse distanciamento traria dias sombrios, em que as muralhas cairiam e os príncipes seriam levados em cativeiro. Era um tempo em que a justiça cambaleava e a verdade tropeçava nas ruas. Isaías via a opressão dos pobres e a impiedade dos líderes, que convertiam julgamentos em moeda de troca. Deus advertia: ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade. O juízo se aproximava, mas poucos se importavam. As profecias de Isaías não se limitavam ao presente. Seus olhos atravessavam os séculos, enxergando dias em que reinos cairiam e um novo rei surgiria. Ele falava de um tempo em que os arrogantes seriam abatidos e um remanescente fiel manteria viva a aliança com Deus. O futuro estava traçado, mas quem ouviria? As palavras do profeta ressoavam no templo e nas praças, mas eram recebidas com escárnio. A cegueira espiritual impedia o arrependimento, e Isaías sabia que, como nos dias de Noé, poucos atenderiam ao chamado. Ainda assim, sua missão era clara: anunciar tanto a destruição quanto a redenção. Enquanto Judá se afundava em sua própria soberba, reinos estrangeiros se erguiam, preparando-se para a conquista. Isaías advertia sobre um poder do norte que esmagaria o povo como um juízo divino. Babilônia seria o instrumento da ira de Deus, e a história de Judá tomaria um rumo irreversível. Mas em meio ao caos havia esperança. Isaías falava de um tempo em que a justiça brotaria como um ramo verdejante, e um rei justo governaria. Ele viria não apenas para reinar, mas para restaurar, trazendo luz às nações e redenção aos que permanecessem fiéis. Os eventos que Isaías testemunhava eram apenas o começo. O colapso de Judá era inevitável, mas algo ainda mais grandioso estava por vir. Um desdobramento profético que transcenderia os séculos e ecoaria nos últimos dias da humanidade. O profeta Isaías olhava para seu povo e via uma geração que chamava o mal de bem e o bem de mal. Os juízes absolviam os culpados por suborno, os comerciantes roubavam com balanças desonestas e os líderes zombavam da justiça. Deus advertia: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. A idolatria consumia a terra, e os homens se prostravam diante de deuses de pedra e prata. O coração dos sacerdotes se corrompera,
trocando a verdade por rituais vazios. Isaías clamava, mas o povo tapava os ouvidos, preferindo palavras doces aos avisos divinos. A rebeldia era celebrada e a retidão era motivo de escárnio. As ruas eram palcos de opressão, onde os fortes esmagavam os fracos sem temor. Viúvas e órfãos eram esquecidos, e o clamor do inocente se perdia no vento. Isaías alertava que essa perversão não ficaria impune. O Senhor estava vendo, e a espada do juízo pairava sobre a nação. O luxo e a ostentação tornaram-se mais importantes do que a justiça. Mulheres enriqueciam com trajes luxuosos, enquanto os pobres rastejavam por pão. O profeta descrevia como a vaidade precedia a ruína, e Deus humilharia os altivos. Em vez de perfume, haverá podridão, ele advertia, mas poucos acreditavam. Os profetas da mentira se multiplicavam, proclamando paz quando não havia paz. Diziam que o Senhor se agradava do povo, que nenhum mal viria sobre eles. Isaías os desmascarava, porque este povo se aproxima de mim com a boca, mas o coração está longe de mim. A religiosidade superficial enganava, mas não convencia o Altíssimo. No meio dessa degradação, o profeta via um futuro ainda mais sombrio. O que acontecia em Judá não era um caso isolado. A corrupção moral atravessaria eras e alcançaria o fim dos tempos. O espírito de rebelião cresceria até que o mundo inteiro estivesse tomado pela iniquidade. Isaías falava de uma era em que os homens confiariam mais em sua própria sabedoria do que na palavra de Deus. Inventariam novas leis, distorceriam a verdade, ririam da justiça, e quando a maldade chegasse ao seu auge, o próprio Deus interviria. Mas quem estaria pronto? O profeta via sinais de que algo maior se aproximava. O juízo que recaía sobre Judá era apenas um prenúncio de um evento global. Um momento em que as nações pagariam o preço por sua perversidade. Mas antes que esse dia chegasse, o mundo ainda veria um colapso sem precedentes. Isaías contemplava um futuro em que as ruas, antes vibrantes, estariam vazias. Os mercados silenciariam, as casas ficariam abandonadas e a alegria daria lugar ao desespero. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, dizia o profeta. O colapso não viria por acaso. Era o fruto da corrupção e da injustiça. Os governantes encheram seus celeiros e esvaziaram o do povo. O comércio tornou-se um jogo de ganância e a riqueza se concentrou nas mãos dos ímpios. Mas Isaías via além da ilusão do poder. Tudo seria reduzido a pó. O ouro não salvaria os arrogantes, nem a prata serviria de refúgio. A injustiça social chegaria a um ponto irreversível. Trabalhadores explorados, viúvas esquecidas, órfãos deixados à própria sorte. O profeta advertia que uma nação dividida pela opressão estava fadada à ruína. Quando os líderes devoram o próprio povo, a queda é inevitável, e a ruína viria como um ladrão na noite. O alimento, abundante para alguns, tornaria-se escasso para todos. Os campos, antes férteis, seriam assolados pela seca. As colheitas murchariam. Isaías previa tempos em que o pão seria contado e a água racionada. Aqueles que hoje se banqueteavam estariam entre os que clamariam por migalhas. As cidades que erguiam torres para tocar os céus conheceriam o peso da desolação. Os muros fortificados não resistiriam ao juízo divino. O profeta descrevia um mundo onde as portas estariam quebradas, as praças sem vida e o medo reinaria. Quem andava seguro veria o terror à sua porta. Isaías via que essa crise econômica e social não seria apenas local, mas global. Nações inteiras se dobrariam diante do caos e os impérios se fragmentariam. O profeta falava de um tempo em que os reis das terras lamentariam e os comerciantes chorariam a queda dos mercados. A instabilidade se espalharia como fogo sobre a palha. A música cessaria, o riso daria lugar ao choro. Cessa o júbilo dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam, escreveu Isaías. Os prazeres que distraíam os homens seriam arrancados, e a verdade se imporia como um trovão. Não haveria para onde fugir, pois o colapso não seria apenas material, mas espiritual. E então, quando a terra estivesse cansada de seus próprios pecados, quando as multidões clamassem sem resposta, algo mais sombrio surgiria.
Isaías via o vulto de um governante que tomaria as rédeas desse mundo em ruínas. Ele traria promessas de restauração, mas escondia o verdadeiro propósito. O engano estava próximo. Em meio ao colapso, quando os homens clamassem por um Salvador, um líder surgiria. Isaías via sua chegada nas entrelinhas de suas visões, um homem que encantaria as multidões com palavras doces. Ele traria promessas de paz e prosperidade, mas em sua essência residia o espírito da mentira. O profeta percebia que esse líder não se ergueria com violência no início. Seu domínio começaria com discursos sedutores, soluções milagrosas e um pacto com as nações. Os reis da terra se curvariam a ele, buscando respostas que os próprios erros destruíram. Isaías entendia. Não seria um governante comum, mas um lobo entre as ovelhas. As multidões o exaltariam, encantadas por seu carisma. Este é o homem que trará a redenção, diriam, sem perceber que caminhavam para sua própria ruína. Assim como nos dias de Acás, o povo preferia líderes que lhes dissessem o que queriam ouvir, e não a verdade que poderiam salvar. Isaías compreendia que o engano seria profundo. O impostor usaria sinais e maravilhas para cativar os corações. Sua presença pareceria divina, mas sua natureza era sombria. Ele estabeleceria um governo sem precedentes, prometendo unidade e ordem, enquanto sua real intenção era o domínio absoluto. O profeta antevia tempos em que os fiéis seriam perseguidos. Quem não se dobrasse diante desse governante seria considerado inimigo do progresso. A lei seria alterada, os princípios da justiça deturpados. A verdade cairá por terra. Isaías via com pesar. O mundo inteiro seria seduzido pela ilusão. Mas aqueles que discernissem o espírito por trás desse poder saberiam a verdade. Os sábios reconheceriam que o governante não falava por Deus, mas contra ele. Seus decretos buscariam remover a fé, silenciar a profecia, destruir a esperança. Sua intenção não era restaurar a humanidade, mas escravizá-la. Isaías via que sua ascensão seria rápida, mas devastadora. Ele consolidaria o poder através do medo e do desespero, oferecendo segurança em troca da submissão total. O profeta entendia que essa figura representava a culminação da rebeldia contra Deus. O tempo da apostasia havia chegado. E então, quando o mundo estivesse sob seu domínio, quando a maioria já tivesse se curvado ao engano, Isaías via algo se movendo nos bastidores da história. O caos que se espalhava não era o fim. Algo maior estava se preparando. O céu não ficaria em silêncio por muito tempo. Isaías contemplava um tempo em que as nações não mais buscariam a paz. O desejo de poder inflamaria os corações dos reis, e os impérios se chocariam como feras no campo de batalha. Ai das multidões dos muitos povos, que rugem como o bramido do mar. Ele via mares de exércitos marchando, e a terra tremendo sob o peso da destruição. As alianças que antes sustentavam a ilusão da estabilidade se desintegrariam. Os pactos feitos em tempos de calma seriam rasgados em meio à sede de domínio. Isaías entendia que o coração do homem era enganoso, e na hora da crise, os antigos amigos se tornariam inimigos mortais. As nações se devorariam umas às outras. A guerra não respeitaria fronteiras. O fogo do conflito consumiria cidades, desolaria campos e transformaria lares em escombros. Isaías via que o choro das crianças se misturaria ao clangor das espadas. Os valentes clamarão de angústia, porque não haveria refúgio. O medo se tornaria uma sombra permanente. O profeta enxergava um tempo em que a violência seria tão comum que o coração dos homens se tornaria frio. A compaixão se extinguiria e o valor da vida humana seria reduzido a nada. Mães entregariam seus filhos à guerra e os governantes sacrificariam multidões por suas ambições. O sangue cobriria a terra como um manto. O espírito de destruição se espalharia como um vento feroz. Isaías via uma série de conflitos que atingiriam os povos, como se a terra estivesse sendo sacudida. A fome e a peste seguiriam os passos da guerra, como sombras inevitáveis. A humanidade provaria o fruto de sua própria maldade. Haveria batalhas que ultrapassariam tudo o que já foi visto. Nações que antes pareciam inabaláveis cairiam em um instante.
Isaías enxergava uma guerra que não seria travada apenas com espadas, mas com fogo vindo dos céus. Os elementos da criação seriam usados como armas, e o mundo inteiro sentiria a ira dos homens. Os reis se reuniriam para um último confronto. Isaías via que no final, o destino das nações se decidiria em uma grande batalha. O vale seria coberto de corpos, e os exércitos que marchavam confiantes encontrariam a própria destruição. O dia chegaria em que todo o poder humano seria colocado à prova. Mas o profeta sabia que a guerra não era o fim. No horizonte de sua visão, algo se movia além do conflito. Os céus observavam e um rei aguardava o momento certo para agir. A história não terminaria com os homens destruindo a si mesmos. Um novo tempo estava prestes a se manifestar. Isaías via um dia em que a paciência de Deus chegaria ao fim. O juízo não tardaria mais, e as nações ímpias seriam pesadas na balança da justiça divina. Naquele dia, o Senhor castigará os exércitos do alto e os reis da terra, ele profetizou. O tempo da impunidade terminaria, e os poderosos tremeriam diante do verdadeiro rei. O profeta enxergava o céu se fechando e o firmamento se abalando com o som do juízo. Não haveria mais desculpas, nem esconderijo para os injustos. A terra cambaleará como um bêbado, advertia Isaías. Os tronos cairiam, os governantes fugiriam, mas nenhum poderia escapar do decreto do Altíssimo. O julgamento não viria como um simples castigo, mas como uma purificação. O sangue dos inocentes clamava do chão e Deus responderia. Isaías via cidades se tornando ruínas, impérios desmoronando como areia ao vento. O que antes parecia inabalável seria reduzido a cinzas. As riquezas não comprariam misericórdia. Reis e mercadores que haviam acumulado fortunas através da opressão cobririam o rosto em desespero. Isaías dizia: os ímpios fugirão para as cavernas e se esconderão nas rochas, mas não escaparão da ira do Senhor. O que construíram com engano seria destruído num instante. O profeta contemplava a terra como um campo após a colheita, vazia, silenciosa, irreconhecível. O juízo de Deus não faria distinção entre grandes e pequenos. Todos os que desprezaram sua palavra sentiriam o peso de sua ira. A balança da justiça, tantas vezes ignorada pelos homens, agora pesaria suas obras. Mas em meio ao terror do juízo, Isaías via algo além da destruição. Nem tudo estava perdido, pois um remanescente permaneceria. Os que tinham seus nomes escritos no livro da vida seriam poupados. Deus sempre guardou um povo para si, e mesmo no dia da ira, haveria misericórdia para os fiéis. Os falsos deuses cairiam. O ouro e a prata seriam lançados fora como coisas imundas. O juízo revelaria o que realmente tinha valor. Isaías via que naquele tempo, os homens reconheceriam a soberania do Senhor, pois toda ilusão se desvaneceria diante de sua glória. E então, quando o mundo estivesse convulsionado pelo juízo, quando os reinos da terra fossem sacudidos, algo surgiria no horizonte. Isaías via um rei, não como os outros, mas justo e verdadeiro. Ele viria não apenas para julgar, mas para redimir. O tempo da restauração estava próximo. Isaías via um tempo em que a escuridão cederia lugar à luz. Em meio ao caos e ao juízo, uma promessa brilhava. Um rei surgiria, não como os tiranos da terra, mas como um governante justo. Um ramo sairá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Messias não seria um conquistador terreno, mas aquele que restauraria tudo. O profeta falava de um líder diferente de todos os que vieram antes. Ele não governaria com espada ou imposição, mas com verdade e justiça. Seu domínio não seria baseado na força, mas na retidão. Com justiça julgará os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. O Rei dos Reis estava chegando. Enquanto os governantes humanos falharam em trazer a paz, o Messias viria para estabelecer um reino inabalável. Seu cetro não seria de opressão, mas de misericórdia. Isaías via que ele libertaria os cativos, restauraria os corações quebrantados e enxugaria as lágrimas dos que choram. Sua vinda mudaria o destino da humanidade. Ele não seria aceito por todos. Os poderosos da terra o rejeitariam,
pois sua luz exporia as trevas de seus corações. Desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. O mundo não o reconheceria de imediato, mas os humildes de espírito veriam nele a esperança que aguardavam. Isaías entendia que essa redenção não viria sem um alto preço. O Messias não apenas reinaria, mas se sacrificaria. Ele foi traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. A redenção não seria comprada com ouro ou prata, mas com sangue inocente. O verdadeiro Cordeiro se entregaria para resgatar os perdidos. Mas a morte não teria a última palavra. Isaías via que, após sua humilhação, ele se ergueria em glória. Sua vitória não seria apenas sobre os inimigos terrenos, mas sobre a própria morte. Seu reino não teria fim, e sua justiça seria eterna. As nações, uma a uma, reconheceriam sua soberania. Os povos que antes andavam em trevas veriam uma grande luz. Isaías antevia um tempo em que reis e governantes dobrariam os joelhos diante dele, não por imposição, mas por reconhecimento de sua majestade. O governo do Messias não teria corrupção nem injustiça. Mas antes que esse reino se estabelecesse plenamente, ainda havia um último confronto a ser travado. Isaías via que as forças do mal não se entregariam sem luta. O Messias já havia vencido, mas o mundo ainda assistiria ao embate final entre a luz e as trevas. O fim estava próximo, mas antes dele, algo terrível ainda aconteceria. Isaías via um tempo em que o Messias não viria mais como servo sofredor, mas como guerreiro vitorioso. Seus olhos eram como chamas de fogo, e ele marcharia para destruir o mal de uma vez por todas. Quem é este que vem de Edom, de roupas tingidas de vermelho? O dia da vingança do Senhor havia chegado. O profeta contemplava um céu se abrindo, e aquele que era esperado surgindo com poder e glória. Ele não viria mais para ser rejeitado, mas para reinar. O tempo da paciência havia terminado, e agora o Messias traria juízo sobre os ímpios. Os reis da terra, que antes zombavam da justiça, tremeriam diante dele. Isaías via multidões correndo para as montanhas, buscando esconderijo. Mas não haveria refúgio, pois o próprio Criador vinha ajustar as contas com aqueles que haviam espalhado a iniquidade. O tempo da impunidade chegava ao fim. O exército celestial o acompanhava, e as forças das trevas não teriam mais onde se esconder. Isaías via que o mal seria esmagado sob seus pés, e toda oposição seria reduzida a nada. Ele destruirá completamente os inimigos de Deus. As nações que se levantaram contra ele provariam do cálice da ira. O domínio do anticristo chegaria ao seu fim. O governante enganador que havia seduzido o mundo seria lançado fora. Isaías via que o sistema de iniquidade seria desfeito, e o trono da perversidade seria reduzido a cinzas. Os arrogantes serão abatidos, e os altivos serão humilhados. Nenhuma mentira permaneceria de pé. Mas para os fiéis, a vinda do Messias não seria um dia de terror, mas de redenção. Ele resgataria aqueles que aguardaram por ele, restauraria tudo o que foi destruído e reinaria com justiça. Isaías via um povo vestido de vestes brancas, um remanescente que permaneceria para viver sob seu governo eterno. O mundo não mais conheceria dor ou medo. A violência cessaria e a criação seria renovada. O leão e o cordeiro habitariam juntos e a terra voltaria ao seu estado original, sem corrupção ou morte. O reinado do Messias traria paz verdadeira, a paz que os homens nunca puderam alcançar por si mesmos. Mas antes que esse novo tempo começasse, Isaías via algo grandioso acontecendo. Os céus e a terra como eram, não permaneceriam. Algo maior estava prestes a surgir. Um novo céu, uma nova terra. O plano de Deus ainda não estava completo. A criação inteira aguardava pelo momento final da redenção. Isaías contemplava algo jamais visto. Um novo começo. O mundo antigo, marcado por dor, guerra e corrupção, não existiria mais. Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. O próprio Deus faria todas as coisas novas, restaurando sua criação à glória original. A terra já não seria um campo de batalhas, nem um vale de lágrimas. O sofrimento teria um fim definitivo.
Nunca mais se ouvirá nela voz de pranto, nem clamor de angústia. A morte, que reinava desde os tempos de Adão, seria lançada fora. O ciclo da queda terminaria para sempre. O povo de Deus habitaria em segurança. Isaías via casas sendo construídas, vinhas sendo plantadas, e ninguém mais tomaria o que pertence ao outro. Edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. O trabalho humano não mais seria roubado, e a justiça reinaria entre os homens. As feridas da criação seriam saradas. O lobo e o cordeiro pastariam juntos, o leão comeria palha como o boi, e a terra, antes amaldiçoada, floresceria como um jardim. Isaías via um mundo onde a harmonia restaurada alcançaria até os animais, pois não haveria mais violência. Deus habitaria com os seus. Não haveria mais templos, pois a glória do Senhor estaria presente entre o seu povo. Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. A distância entre Criador e criação seria eliminada. Não haveria mais medo, dúvidas ou silêncio divino. Os anos não seriam mais consumidos pelo tempo. Isaías via que a longevidade retornaria, e a morte precoce seria uma lembrança distante. O jovem morrerá com 100 anos, e o pecador, só aos 100 anos, será amaldiçoado. A existência humana não mais seria marcada por incertezas e perdas repentinas. A alegria seria completa. Eis que exulto em Jerusalém e me alegro no meu povo. O coração dos justos transbordaria de júbilo, e a tristeza se tornaria uma sombra esquecida. O que antes parecia impossível agora era realidade. O plano de Deus chegará ao seu ápice. Mas antes que essa era se iniciasse plenamente, Isaías via uma última advertência. Nem todos estariam prontos. Nem todos aceitariam essa nova realidade. O chamado à vigilância ainda ecoava. O profeta compreendia que era necessário preparar-se, pois o tempo da decisão estava se esgotando. Isaías via o tempo se esgotando. As profecias estavam se cumprindo uma a uma, e o relógio da eternidade avançava para seu momento final. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O chamado para o arrependimento ecoava, mas nem todos o ouviriam. A distração e a indiferença tomariam conta da humanidade. Assim como nos dias de Noé, muitos estariam ocupados com seus prazeres, sem perceberem que a tempestade se aproximava. Isaías advertia: o juízo virá como um laço sobre todos os que habitam na terra. A porta da misericórdia não ficaria aberta para sempre. O profeta via um remanescente que manteria suas vestes limpas, aguardando o dia do Senhor com temor e esperança. Eles não se dobrariam ao engano, nem permitiriam que suas lâmpadas se apagassem. Bem-aventurados aqueles que esperam no Senhor. A perseverança seria a chave para permanecer de pé no dia mau. Mas para aqueles que zombavam, que rejeitavam a verdade, o tempo da ilusão chegaria ao fim. Isaías previa um grande despertar, mas para muitos já seria tarde demais. Eis que o dia do Senhor vem, cruel, com furor a ira ardente. A hora chegaria sem aviso, e não haveria mais tempo para escolher um lado. Os sinais estavam por toda parte, mas poucos se davam conta. O mundo se precipitava em trevas, e os corações estavam endurecidos. O profeta sabia que para os sábios os avisos eram claros, mas para os cegos espirituais tudo parecia normal. O engano era a arma que os mantinha adormecidos. O chamado era urgente. Preparai-vos, porque vem o grande e terrível dia do Senhor. O que estava por vir não seria evitado, mas cada um poderia decidir seu destino. A salvação estava acessível, mas exigia uma resposta. Isaías via que aqueles que ouvissem e obedecessem seriam poupados. O tempo da indecisão acabaria. Os mornos seriam vomitados, os inconstantes seriam deixados para trás. O profeta via um tempo em que cada um teria que escolher entre a luz e as trevas, entre o rei e o impostor. O equilíbrio de tudo estava prestes a ser quebrado, e a eternidade aguardava os que fizessem sua escolha. E então, Isaías via o momento final. O último evento que mudaria tudo. O colapso do mundo não era o fim, mas apenas o início de algo maior. A profecia se aproximava de seu desfecho,
e aqueles que estivessem preparados veriam com seus próprios olhos o que estava por vir. O mundo que conhecemos está chegando ao seu limite. As estruturas que pareciam inabaláveis estão desmoronando diante dos nossos olhos, e a ilusão de estabilidade se dissolve mais a cada dia. O que antes era impensável, agora se tornou cotidiano. Corrupção sem punição, violência sem controle e um sistema que se alimenta da decadência moral. Tudo está caminhando para um desfecho inevitável. A crise não é apenas econômica ou política, mas espiritual. O que era certo agora é ridicularizado, e o que era errado se tornou motivo de orgulho. As pessoas não percebem que essa inversão não aconteceu de repente, mas foi construída ao longo do tempo, preparando o terreno para algo maior. Estamos vivendo um momento crítico da história, e muitos ainda acreditam que tudo se resolverá naturalmente. Mas há um roteiro sendo seguido, e cada evento se encaixa em algo muito maior do que apenas um ciclo de crises. A instabilidade global é o empurrão final para a chegada de um novo sistema, um novo governo e uma nova ordem que prometerá paz e segurança. Será convincente, será irresistível, mas será a armadilha final. Aqueles que se recusarem a enxergar continuarão acreditando que tudo é apenas coincidência. Mas quem estiver atento perceberá que a escolha entre a verdade e o engano nunca foi tão urgente. Quando o mundo clamar por um Salvador, muitos entregarão sua liberdade de bom grado, sem perceberem no que estão se envolvendo. Os sinais estão claros e a decisão já não pode mais ser adiada. O futuro está se desenhando agora e a única pergunta que resta é: você realmente está preparado para o que vem a seguir? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e por se juntar a nós nessa linda jornada pelas histórias da Bíblia. Se você se sentiu tocado e inspirado, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que aprofundam nossa fé e espiritualidade. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com quem também busca inspiração divina. Que Deus te abençoe.